Já estamos ao vivo aqui nos dois. Muito bom. Mundo vazio. Boa noite, boa noite. Mundo vazio without senses. Né? Yes. Solicitação. E aí, galera, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. É que são 3 celulares, então coisa demora, tá? Tenham paciência conosco. Mas é mais um assim, filtro, né? É isso que eu acho que vai rolar. 2 Instagrams. Sai. Vai dar certo, não. Tentamos, pelo menos, né? Não rola. Instagram tem dessa, o TikTok até vai, mas o Insta... Agradecemos a participação de um segundo. Mas é bom, por um lado não dá pra saber que não dá e tá tudo certo. Não, tem que ficar bem afastado, ele dá um bugzinho. Então, galera, boa noite pra vocês. Live rápida aqui e importantíssima a respeito do mundo vazio de merda. Mundo vazio sem sentido, né? Tô aqui com a Lezinha, que a gente vai bater um papo com vocês a respeito de que o mundo, ele parece tenebroso, né? Parece que a culpa da nossa existência ser, de certa forma, zoada, limitada, pobre, depressiva, ansiosa, parece que a culpa é do externo. Parece que a culpa é do governo, da política, do vizinho, da puta que eu... Mas, gente, o nosso objetivo aqui é trazer algo muito valoroso, tentar trazer com palavras bem simples, de que a nossa salvação, ela é interna, gente. E bem estoico isso, né? Nós somos capazes de mudar a nossa realidade. E ao invés de ficarmos gastando energia, tempo, dinheiro, nossa saúde em tentar mudar o mundo, que venhamos a mudar a nós mesmos. Se todos pensassem assim e focassem em mudar a si próprios, o nosso mundo, a nossa existência seria transformada, né? Essa aqui é a Letícia, né? Para quem não conhece, para quem não segue, para quem não acompanha, na rede social vizinha, lá no YouTube, no Insta, Border Sem Filtro. Border Sem Filtro faz um trabalho excelente lá, né, Lê? Fala um pouquinho aí pra gente. Então, estamos aqui mais uma vez, juntos, reunidos, falando sobre temas que despertam aí a curiosidade e o debate, polêmica, né? O meu Instagram, Border Sem Filtro, foi desenvolvido com esse propósito, né? O Sem Filtro vem muito disso, né? Essa ideia de que o autoconhecimento, né? Poder falar, né, abertamente sobre o que é real, o que é a sua realidade, no caso ali a nossa realidade border, né, promove o conhecimento sobre o tema específico sem romantizar, sem demonizar, porque isso ocorre, essas polaridades, né, nesse mundo de merda, né, que a gente vai falar hoje aqui. Né? Então, quem quiser, me siga lá, tanto no YouTube, que são vídeos mais longos, né? Que a gente pode, enfim, abordar com propriedade algum tema, né? Coisa que no Instagram, infelizmente, a gente tem que ser ali preciso, né? E se contém 1 minuto de vídeo e fica muitas vezes superficial, né? Enfim, polêmicas atraem olhares, né? Tem que sempre pensar no que o pessoal, né, quer ouvir, quer falar, quer discutir, né? E às vezes temas muito profundos como esse, por exemplo, né, não traz muito, né, debate, engajamento, né? E às vezes é preciso falar sobre isso porque a gente busca essa validação externa
e se sente constantemente vazio, perdido, sem sentido, né? Exatamente porque as coisas são efêmeras, são 7 segundos, né? O pessoal está cada vez mais brain rot, né? O apodrecimento, né? Então, assim, mental, né? Então, assim, é complicado a gente discorrer sobre qualquer assunto que tenha mais profundidade. Eu acho que a gente, engraçado, pode começar com exatamente essa pergunta para você, pode ser? Pode ser. Se a gente tem tanto acesso à informação assim, né, na internet, né, tanto conteúdo por aí, né, disponível, por que a gente ainda escolhe acreditar nas mentiras convenientes? Porque é muito simples. As mentiras convenientes, elas são confortantes, né? E grande parte dos seres humanos, eles têm muito medo de se conhecer. Em que sentido? De realmente saber quem é. Porque você saber quem você é vai fazer você conhecer as suas cicatrizes, os seus traumas, as suas dores, as suas limitações. Muitas das vezes, para quem for mais a fundo, vai reconhecer, vai conseguir até enxergar, dependendo da ferramenta, acontecidos na infância, né? Às vezes questões com o pai, questão com a mãe, e que parece que hoje em dia essas questões elas não têm resposta. Às vezes você faz terapia, às vezes você faz meditação, às vezes você estuda, às vezes você está na igreja, você está num círculo de pessoas que te ajudam, mas a resposta parece não vir, né? Parece que muitos de vocês já tentaram várias questões que não tem uma resposta significativa, uma resposta que realmente resolva o problema, né? E muitas das vezes o que a gente faz? A maioria das pessoas elas nem tentam, na verdade, né? Elas nem dão o pontapé inicial. Mas a grande massa, o que faz? Vai se entorpecer com bebida, com droga, com sexo, com pornografia, com punheta, né? Com carnaval, com futebol, com novela, enfim, com várias coisas que atrapalham a pessoa de se conectar consigo mesmo, de se conhecer, de se dominar. E eu repito, eu vou sempre estar falando sobre isso aqui em todas as lives que a gente fizer ali. A coisa mais importante, mais significativa e mais valiosa é você se conhecer e se dominar. Cara, eu sei, tem coisas secundárias, família, filhos, faculdade, estudo, grana, fazer dinheiro, mas nada disso, gente, nada disso vai fazer sentido enquanto vocês forem desconhecidos de ti mesmo, vocês não se conhecerem e não se dominar, né? Esse é o grande segredo da vida. Eu repito, gente, percebam, principalmente a galera que é mais velha e a galera que tem um pouco menos de idade. Gente, a vida passa muito rápido, muito rápido. E essa vida aqui, essa existência na Terra, ela pode ser muito gostosa, muito prazerosa. Quando você realmente, como eu te falei, quando você se conhece, você se domina, você vai entender exatamente as coisas que realmente vão te dar prazer verdadeiro. E normalmente são coisas, cara, muito simples, muito baratas ou gratuitas, né? E muitos de vocês estão, às vezes, ansiosos, depressivos, confusos, loucos, loucas, correndo atrás do que o sistema te empurra goela abaixo. Mas muita gente que conseguiu chegar lá, tendo grana, bens materiais e tudo, enxergou que não é essa a resposta. E muitos deles não estão mais entre nós porque acharam que a resposta era dinheiro, era mulherada, era macharada, era alcançar mundos e fundos, mas não é. Mas a grande resposta está dentro, né? O Cristo, que a gente conhece, ele vive dentro de nós. Não está fora, não está na igreja, não tá... A salvação nossa não está fora, mas está dentro de nós, né, Lê? Essa questão do olhar para dentro, né, pode ser assustador. Para quem ainda não buscou o autoconhecimento, não sabe nem como começar, né? Muitas vezes a pessoa não sabe como começar. Tá, legal toda essa fala. E aí? O que eu faço com essa informação? Como eu começo? A gente fala muito sobre meditação, eu falo muito sobre mindfulness, né, que é uma técnica, inclusive, desenvolvida através da meditação,
pela Marshall Lehman, né, que criou a dialética comportamental, que é uma técnica para autorregulação, né, emocional, né? Então, assim, é esse olhar para dentro e buscar, se preencher de si, né? A gente fica buscando esse preenchimento fora, com as compulsões que você falou, né? Compulsões não vão te preencher. Muitas das vezes a gente sente falta de nós mesmos. A simples pergunta, quem você é, né? Quem eu sou, muitos de vocês não sabem a resposta para isso. Vocês acham que vocês são o trabalho, a função que vocês ocupam, sendo mãe, pai, enfim, namorado, marido, esposa de fulano de tal, né? Advogado, médico, tá, mas isso não é você. Isso não é você. Quem você é, de fato, né? Essa que é a pergunta que talvez seja a pergunta mais difícil de ser respondida. E com tanta informação à disposição, eu acredito que o mundo está cada vez mais perdido no externo, porque não se busca internamente. Em nenhum momento ninguém para fazer essas reflexões, muito menos meditar, né? Vamos ser verdadeiros aqui. E você falou uma coisa de chegar lá. Esse chegar lá eu acho muito interessante. Nossa, o que é lá, né? Vai chegar em que lugar? Que lugar é esse que vocês querem tanto chegar para se sentir inteiros, completos, plenos, felizes, realizados? Se vocês puderem, escrevam aí. Onde é esse lá que vocês querem chegar? Que aí no final a gente fala um pouquinho sobre a minha concepção do chegar lá e você também dá a sua visão sobre a sua concepção do chegar lá, né? Mas... Rapaziada, eu não entendo muito bem aí dos presentinhos aí, mano. Todo presentinho é bem-vindo aí. Tô estudando aqui a live ainda no TikTok, não tô muito por dentro aí. Todo presentinho é bem-vindo pra fortalecer a live aí. Pra gente estar sempre trazendo conteúdo de primeira aqui pra vocês. Conteúdos de relacionamento, conteúdo sobre vícios, sobre, finanças, sobre espiritualidade, sobre como vocês terem uma vida satisfatória, uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Como vocês fugirem da Matrix, como vocês conseguirem enxergar o que há de melhor na vida de vocês, entendeu? A gente tá, eu e a Lê, tanto aqui nós estamos com os dois ligados, né? O Insta e o TikTok aqui, sempre buscando trazer o que há de melhor para vocês. Estamos nessa pegada, estamos nessa motivação de fazer lives aí. Toda ajuda é bem-vinda aí, vamos que vamos, galera, pra gente poder estar trabalhando. Vou bater nessa tecla que ela trouxe aqui logo de uma vez, né? A questão do chegar lá. Gente, a maior miséria que vocês podem abraçar, e isso, o sistema, o Insta, o TikTok, as redes sociais como um todo, elas pregam isso profundamente, né? Praticamente diariamente, que você tem que chegar lá. Você não é suficiente agora, você não está pronto agora, você precisa ser alguma coisa diferente do que você é agora. E ao meu ver, cara, essa é a maior bizarrice, esse é o grande motivo de você sofrer, de você ficar depressivo, depressiva, de você não ver luz no fim do túnel, principalmente na nossa situação aqui, principalmente no país em que vivemos, que é um país de quinto mundo, né? Bostil, bananil e infernil, né? País tenebroso, país do assistencialismo, país do comodismo. E cara, foi até um vídeo que eu fiz hoje, muito interessante, uma parte que eu falei lá no YouTube. Falei, cara, por que você não abraça a pobreza? Abraçar a pobreza, sabe? Realmente ser feliz na pobreza. Porque olha como é que é loucura isso. A gente busca tanto a riqueza, que ela foge da gente. A partir do momento em que a gente vira as costas para a riqueza e realmente não deseja mais a responsabilidade, as empresas, os funcionários, o negócio, os muitos bens materiais para você ter que fazer a manutenção, para você ter que arcar, e você realmente entende que a verdadeira riqueza está na pobreza, como o próprio Cristo falou, aquelas coisas que são falsas riquezas, né? O bem material, a empresa, os funcionários, a dor de cabeça, a partir do momento que você vira as costas para ela começa a vir atrás de você. Porque você, olha que loucura, você entende o que é verdadeiramente ser rico. É ter paz, é ter comida na mesa, é ter uma boa parceira, um bom parceiro, né? É você acordar amanhã e ter o essencial, nada te faltar, sabe? Você colocar a tua cabeça à noite para dormir no travesseiro e ter o sono dos justos, né? Você ser perfeito, não tem nenhum defeito. Enfim, você é rico dessa forma. Você realmente, essa é a verdadeira riqueza. Proximidade com Cristo, com Deus, né? Agora, de resto, o que o sistema prega
é uma falsa riqueza. Na verdade, é miséria. Porque as coisas que você tem são as coisas que você acha que tem, te tem. Grava. As coisas que você tem, na verdade, te tem. Porque, cara, você é escravo, você tem que trabalhar para manter, você tem que ter toda uma conjuntura para manter essa vida que você tem. Então, a verdade, depois de muito viver e muito estudar e ter as coisas e não ter as coisas, eu chego à conclusão que a verdadeira riqueza nessa vida é paz de espírito. É você ter sim seu dinheiro, você ter sim a sua ambição, mas coisas que realmente fazem sentido se ter, que realmente vão trazer satisfação duradoura para você. Por isso que essa questão de chegar lá não existe, gente. Não existe lugar nenhum para chegar. Vocês estão onde vocês deveriam estar. A vida não é uma corrida. Ninguém está correndo contra ninguém, ninguém está competindo contra ninguém. E o sistema faz isso justamente para deixar vocês com medo, ansiosos, depressivos, doentes, dependentes de remédio, porque é interesse para eles, ou é interessante para o sistema, entende? Então, cara, por isso que é muito importante o autoconhecimento, rapaziada. Muito importante saber exatamente quem você é, através da meditação, principalmente, através do silêncio, através da solitude. Estudem o estoicismo profundamente. Estudem o cristianismo também, essas partes mais práticas. Provérbios, Eclesiastes, coisas que tenham conexão com a vida. Meditação ativa é muito importante, sabe? Estar junto de pessoas iguais ou melhores do que você. Tenham interesse sobre a pessoa de vocês, ao invés de se interessarem pelas coisas do mundo que não te levam a nada, ilusórias, bestiais, satânicas. Porque aí, você realmente tendo conhecimento de quem você realmente é, eu falo sem medo de errar, né? A maioria esmagadora, se não tudo ou quase tudo, que você é taradão, taradona aí das coisas do mundo, vão cair por terra. Não vão fazer mais sentido nenhum. Cara, pode me querer dar Ferrari, pode querer me dar casão, mansão, eu não quero. Porque é ilusão do diabo. Porque eu posso ter lá, e como é que eu mantenho isso? O problema não é você ter, não é você comprar, você até consegue muitas das vezes, mas e manter? Você vai se escravizar. Até quando você vai ter que ficar trabalhando, suando, ralando, para manter uma coisa que, vamos ser sinceros, muitas das coisas que você tem é para impressionar os outros. Validação idiota, externa. Sendo que a principal validação que você tem que ter é a sua satisfação pessoal com você mesmo e com o Deus que está em você. O resto é lixo, né, Lê? Por isso que para mim o chegar lá é ter sanidade mental. E quem pode ter sanidade mental no mundo completamente de cabeça para baixo de hoje em dia? Que tudo que é o bonito é meio narcísico. E não vejam isso como pessoas narcisistas, tá? Mas os valores são narcísicos. A fama, é o poder, é o dinheiro, é a beleza, né? É tudo externo. É tudo que você não pode nunca, talvez, ter controle, né? O que você tem controle é sobre sua mente, é sobre você. E a cura, ela vem daqui. Basta você se voltar para dentro, buscar o autoconhecimento e ter equilíbrio emocional. Essa falta, esse vazio, né, que a gente busca em excessos, porque para todo vazio, né, a gente tenta preencher com excessos, né? Toda essa estrutura do sistema alimenta essa máquina. Então, você tem que sempre ter algo. Muitas pessoas acham que o chegar lá é ficar milionário, né? Mas, e daí? Lembra aquele livro, o Steven Bartlett, né? Sim, Have Sex Millionaire. Vejam, leiam. Vejam, ele tem um podcast, é muito, muito bom. Pra quem sabe inglês, é perfeito. Acho que tem em português também, Milionário, Sexy e Feliz. Steven Bartlett, Milionário, Sexy e Feliz. É um livro, assim, que de cabeceira. É incrível, incrível. É de fácil entendimento, né? Ele tem até um podcast, né? Não sei o que lá, com o CEO, né? Alguma coisa com CEO. É Milionário, Feliz e Sexy, o livro, Steve Bartlett.
ele traz muita espiritualidade, assim, conceitos bem profundos, de uma forma muito simples, e narrando a biografia dele, a história dele, né? Que ele era um miserável de início e atingiu milhões, e hoje eu acho que rapidamente, com 25 anos, ele ficou milionário. Ele sempre achou, ele veio de uma infância pobre, startup, né? Ele iniciou uma startup e tudo, e ganhou muito dinheiro muito rápido, e viu que chegou lá e, cara, nada mudou, sabe? Nada mudou. Não, na verdade, ele conta, tem uma parte do livro que eu acho a parte mais interessante. Ele conta que o dia que ele bateu lá os milhões dele, na verdade, ele se sentiu meio apático. O momento mais feliz da vida dele foi quando ele estava meio que sem grana nenhuma, com fome, e começou a perceber que no fundo dos bancos da rodoviária que ele estava sentado lá, ele começou a achar uns dólares ali, né, perdidos, umas moedas perdidas, né? E ele começou a juntar, ele foi no banco que ele estava, no outro banco, ele juntou, sei lá, 17 dólares. E conseguiu comprar uma comida. Aquele dia que ele achou os 17 dólares, ele conta no livro que ele foi mais feliz do que no dia que ele atingiu lá os milhões dele. Muito foda. Sabe? Então esse chegar lá é muito ilusório. No sentido de, qual é o seu propósito de vida? Quem você é? O que você busca? A quem você serve? Né? Você serve esse sistema ilusório de comparação, competição, né? Nessa corrida por chegar lá, por chegar a algum lugar que é rico, é completo, é milionário, é lá que você vai se encontrar? Ou quando você percorrer todo esse caminho e chegar lá, como o Steven no livro relata, ou você vai perceber... Steven o quê, baby? Bartlett? Bartlett. Com 2 T's? Sim, né? Mais ou menos. A galera vai achar lá. É Diário do CEO. Diário do CEO. Consegui escrever nessa caralha. Rap Sexy Millionaire, Steve Bartlett. Seria milionário, sexy e feliz, né? Eu acho que tem a versão em português desse livro, é muito bom. Acho que não tem, não. Tem o Diário do CEO, né? Que The Diary of CEO, que é o podcast tá em inglês, dele. mas vocês podem ativar lá para ter a tradução. Então dá pra você ver esse relato dele lá. E assim, eu achei fantástico. E ele, para escrever esse livro, ele largou tudo, foi para Costa Rica, enfim. Então ele fez aquele movimento para dentro, exatamente. Depois de ter atingido o externo. Se chegar lá, comentário do Bruno, se chegar lá vai continuar a achar que deve conseguir algo a mais. Acho que chega, Acho que chega ao abismo, é um abismo tremendo, de fato, né? Vamos ver o que a galera tá comentando. Não, porque na verdade você chega lá e você encontra você. Você que vai estar lá no final da história, entende? É o você abandonado nesse mundo, perdido nesse mundo de validação externa. Você vai dar de cara com você mesmo, você vai dar de cara com o seu vazio, que você tentou o tempo todo preencher nessa corrida. Um exemplo aqui até menos, o BM, por exemplo, se eu chegar a 1 milhão, eu já cheguei no meu limite. Acho que cada um tem uma vida que faz sentido, assim, eu atingi aqui o meu limite, o meu essencial. Cara, eu acredito que com muito menos você consiga o essencial. Mas no Brasil, principalmente, vamos dizer que 1 milhão hoje, um exemplo, numa rentabilidade fixa, numa renda fixa, vai te dar o quê? Uns 10 mil, uns 9, de 8 a 10 mil mais ou menos. Porra, dependendo da tua vida, cara, de 8 a 10 mil é um salário bom pra você ter uma vida razoável, satisfeita, uma vida satisfatória, para que você consiga perder aquela loucura de ficar pensando em dinheiro. Nossa, eu tenho que fazer dinheiro, para você realmente conseguir dedicar a tua vida a coisas que realmente vão trazer satisfação, que são bons hobbies, atividade física, bons relacionamentos, boas amizades, viagem, né? Participar de grupos, tribos e coisa que vai. As coisas realmente existenciais. Porque, infelizmente, quando a gente busca muito essa segurança do dinheiro, cara, a vida passa muito rápido. E, cara, ontem eu tinha 12, 13, 10 anos, daqui a pouco eu tô com 40. Passa muito rápido. A vida real, ela não é isso daqui. A vida real não é esse teste aqui, esse umbral que a gente vive aqui. Nós estamos de passagem aqui nessa existência. Então, galera, o argumento mais sadio que eu poderia dar para vocês
é que vocês consigam sim uma renda, que vocês consigam ter o essencial e parem de ficar na loucura de grana aí, mano. Vão viver a vida, vão surfar, vão pedalar, vão se relacionar, vão ler um bom livro, vão criar conteúdo na internet, vão deixar um legado. Porque senão vocês vão passar a vida inteira correndo atrás de ilusão, de papel. Ai, eu tenho que guardar. Tá, você vai usar essa porra quando? Amanhã ou depois, vocês não vão estar mais aqui. Vai deixar esse dinheiro pro Estado, vai deixar esse dinheiro para filho louco gastar. Então, assim, não faz muito sentido. Tem até uma... Na verdade, a ideia é você aproveitar a jornada, né? É não esperar chegar lá para aproveitar. A ideia é ir aproveitando. Você não precisa chegar lá para você ter uma rotina saudável, né? Para fazer um exercício, para fazer uma meditação, para se alimentar bem, para cuidar de si, para se priorizar no meio disso tudo. É lá com 70 anos que você vai começar a priorizar a você mesmo? Não faz muito sentido. Realmente fica um mundo meio vazio. Total. Não faz sentido. É uma vida completamente em vão. É um escravo, é um robô. Total. É um robô, é uma vida artificial, uma vida sintética, que não faz sentido nenhum. E a galera tá totalmente presa nesse sentido, né? Tem uma pergunta que eu acho que é uma questão interessante aqui para trazer, né? Será que nós... Já pararam para pensar nisso? Será que nós somos donos de nossas escolhas ou apenas seguimos algoritmos que decidem por nós? Sabe? Você já pararam para perceber que, principalmente aqui na internet, parece que... Principalmente aqui na rede social, aqui das rápidas, né? Não parece que empurram goela abaixo o que nós vamos gostar, o que nós vamos curtir, o que nós iremos comentar, o que nós iremos interagir? Realmente parece que nós não temos essa autonomia toda, né? Eu já tentei filtrar algoritmo, por exemplo, no Insta, o explorar. Se você filtra, você curte certas coisas, você, sabe, demonstra que você tem interesse em X e não em Y, mas parece que o algoritmo continua te empurrando Y. Então, até onde nós somos senhores, livres, para nós escolhermos? Parece que nós não somos livres. Parece que realmente nós não temos esse poder de escolha, principalmente na internet. Não parece que o algoritmo ele realmente, diariamente, busca moldar quem nós somos? Quem nós somos? Quem nós somos? Essa é a pergunta de R$1 milhão. Volta para ela, né? Sempre vai voltar para ela, na verdade. Eu estava lendo hoje um texto psicanalítico sobre livre-arbítrio. A gente acha que a gente tem poder de escolha, a gente acha que a gente escolhe as coisas, né? A gente acha que a gente está realmente decidindo. Só que se você olhar pelo prisma de que você tem um comportamento padrão, que às vezes é geracional, que você faz coisas que a sua mãe fazia e não sabe muito bem porque você continua repetindo aquilo, e ela repetiu aquilo por causa da mãe dela, da sua avó, que ela também não sabe muito bem porque ela estava repetindo. Então, assim, os nossos padrões comportamentais anulam completamente esse poder de escolha que a gente acha que tem, sabe? Às vezes a gente só tá seguindo um padrão, um comportamento. A gente não acha que tá escolhendo, mas aquilo ali, ele tá entranhado em você. Por isso que é importante pausar. Pausa e se pergunta todo dia, quem é você de fato? Porque a gente se confunde no que disseram o que você é, no que esperam que você seja e no que você acha que você deveria ser. Então, assim, quem é você de fato, né? Para você escolher algo, você tem que ser consciente de quem você é. Senão você não está escolhendo absolutamente nada. Lê, na sua opinião, eu vou falar a pergunta, eu respondo e depois você segue o baile, né? Galera, o mundo está realmente evoluindo ou apenas criando formas mais sofisticadas de desigualdade e escravidão? Gente, a minha visão de evolução ela é muito mais para dentro do que para fora. Eu percebo que a internet, a tecnologia, né? Carros, grandes cidades, cyberpunk, grandes estruturas, um mundo conectado. Será que isso é realmente a evolução? Eu digo para você que e não é, tá? Porque não há evolução
aonde há essa corrida tecnológica bestial, ateia, não estou criticando ateu, ateia no sentido de não ter um princípio, uma moral, um equilíbrio, né? Porque, ao meu ver, a verdadeira evolução deveria o homem evoluir, né? O homem se melhorar, o homem aqui como ser humano, nessa questão do autoconhecimento, em igualdade com a evolução tecnológica. Mas eu percebo que a tecnologia, ela evolui numa pressa, numa velocidade assim aterradora, assustadora. E, pelo que eu percebo, a tecnologia, quanto mais evoluída, ela tem o fulcro, ela tem o destino de escravizar a humanidade, de tornar cada vez as coisas mais desiguais, mais distantes, uma separação ali das pessoas do topo e as pessoas que estão no fundo do poço, principalmente aqui no nosso país, no nosso Brasil. Parece que cada vez mais a desigualdade social, a desigualdade humana tem crescido. Por quê? Hoje em dia, no Brasil principalmente, parece que só existem os grandes ricos, os grandes poderosos, né? E os miseráveis. A classe média tem desaparecido cada vez mais. As oportunidades de emprego, né? A questão da economia do nosso país. Cada vez mais a desigualdade aumenta. E aonde está o sentido? Aonde está a evolução? Por que a gente tem que continuar evoluindo a tecnologia, sendo que nós, seres humanos, estamos cada vez mais tenebrosos, esbagaçados, QI de bonobo, sabe? Incapazes do básico, sabe? Tem gente que, mano, não sabe nem escovar o dente direito, não tem acesso a uma escova de dente, porra, não tem acesso a nada. A miojo, a salsicha velha. Em pleno século XXI, com a tecnologia absurda dessa, com a prosperidade gigantesca, gente morando na lama, brother, sabe? Em condições assim totalmente horripilantes. Então, assim, eu não consigo ver evolução, eu não consigo achar... A tecnologia é ótima nesse sentido, mas até onde essa tecnologia vai evoluir e o ser humano vai regredindo. Nós estamos numa época em que, acho que é a primeira vez que as crianças mais novas têm um QI mais baixo que os seus pais. E a tendência é piorar. E eu acredito... Assustar aqui, ó, maníaco da conspiração. Talvez Deus já tenha voltado no ano 2000 e, mano, nós ficamos aí, bicho, pra segunda tribulação aí, ó. Porque, cara, é assustador, cara. A realidade desse mundo aqui é assustador. O que você acha, Ale? Estamos evoluindo? Como é que tu vê esse prisma aí? Ah, cara, eu sou muito psicanalista, né? Eu vou começar questionando o que é evolução. Porque eu acho que cada ser humano é um universo e cada ser humano vai interpretar a evolução de uma determinada forma. Evoluir é prosperar financeiramente? Evoluir é exatamente o que para vocês? Eu não sei. Assim, para mim, a evolução é autocompreensão, é autoconhecimento. Evolução é domínio das suas emoções. Quando você não é mais dominado pelas suas emoções, pelo externo, você tem completa noção, o controle da sua vida, sabe? Ninguém mais te controla, você não é mais vulnerável, entende? E aí vai depender se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tem tecnologia ou não tem, né? Você tem o domínio interno. O externo reflete o seu caos interno, entende? Então, por mais que tenha acesso à informação, à tecnologia, ela só vai refletir, o celular vai refletir quem você é. Então, assim, se você pesquisa porcarias, você provavelmente pensa porcaria, né? Se você pega no teu celular, só tem coisas supérfluas, você provavelmente é uma pessoa supérflua. Então, eu acho que a tecnologia, ela responde aquilo que você busca nela, ou seja, quem você é, de uma certa forma. E muitas vezes você não sabe quem você é, né? Você está buscando ali no chat GPT e fazendo terapia lá, que eu sei que tem muita gente que faz isso, porque não consegue encarar suas próprias vulnerabilidades. E para você evoluir, você precisa encarar as suas vulnerabilidades. Você precisa olhar para o seu lado sombra, porque todo mundo é luz e sombra. Não existe só a luz ou só a escuridão. A gente está aqui exatamente para equilibrar isso. Para mim, evolução é o equilíbrio entre luz e sombra.
Muito bom. E uma pergunta aqui para realmente a gente conseguir encerrar esse assunto, e é uma parada que move o mundo, né? Eu não poderia deixar essa pergunta aqui de fora. Galera, por que a aparência vale mais do que o caráter em tantas relações sociais e profissionais? Vocês têm a impressão de que, parece não, eu afirmo, né? O externo, a boa aparência, né? Abre portas? Vocês já perceberam que no nosso mundo existem pessoas extremamente talentosas, existem pessoas extremamente capazes, né? Que alto, inteligentes, pessoas com o discernimento de realmente fazer uma mudança no mundo, de realmente criar a genialidade, de realmente fazer a coisa acontecer, mas as portas não se abrem, parece que não há espaço, parece que não há jeito, parece que não se deseja de fato a melhora, a evolução e principalmente o desenvolvimento humano, que tanto é faltoso. Mas se você é uma pessoa bela, uma pessoa que às vezes tem nenhum talento, vamos colocar assim, ou um talento bem comum, né? Mas você é bonito, você é bonita, cheiroso, cheirosa, gostosa, sexy, perfumada, né? Às vezes tem uma lábia, se expressa bem, é comunicativo, né? Você tem ali, você sabe se entrosar legal, você tem a tua tribo, né? Você sabe colar com as pessoas influentes que também são trabalhadoras na aparência. Por que se dão tão bem na vida? Por que pessoas tão geniais, tão maravilhosas, tão poderosas, homens e mulheres, tá? Aqui, parece que foram para 7 palmos debaixo da terra, sem nenhuma relevância, sem nenhuma relevância nesse mundo. E por que a gente continua exaltando? Por que a gente continua elevando, colocando no patamar de poderosos, simplesmente pela aparência, pela beleza, mas muitas das vezes sem nenhum talento, uma pessoa podre por dentro, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, uma pessoa sem nenhuma humildade, sem nenhuma virtude? Por que esse mundo continua essa merda desse jeito? Por que, Lê? Ué, você postou lá hoje a IA, né, que fez lá a figura do Demo, certo? Sim. Parece um anjo de luz, uma coisa linda, maravilhosa, né? Eu comentei lá e muita gente não conseguiu compreender o meu comentário, porque linkou a literalidade bíblica, né? É aquela interpretação literal, se o nome do adoçante é adocio e se falar adoçante a pessoa não entende, tem que falar adocio, entendeu? Então, cara, o mundo, ele é superficial. As pessoas buscam a superficialidade o tempo todo com medo da profundidade, né? É muito mais fácil você ser atraído pela luz, pela beleza, né? Que seduz, que cativa, que inebria, que entorpece, do que por alguém que tem uma profundidade, que vai vir com um papo chato, né? Ninguém se apaixona por mentes. As pessoas se apaixonam primeiramente pelo físico, mas o físico não sustenta. Ele não sustenta. A beleza, ela se esvai. É uma coisa assim... será que as pessoas não conseguem... É esse lance de treinar, né? A pessoa, ela é escrava, é rato de academia. Só faz isso. O que tem naquela porra? A cada dia que ela treina, ela acha que cresceu, que né, ficou melhor. Só que a cada dia ela tá envelhecendo. Então, assim, é uma conta que nunca vai fechar. A gente tá sempre envelhecendo. Essa beleza que a gente quer sustentar, ela não vai sustentar pela própria passagem do tempo. Não há nada. Efêmero, né? Exatamente. Então, assim, essa atração inicial pela beleza é a superficialidade que reflete o que o ser humano é em si. E me desculpem, mas a maioria de nós somos superficiais. Quem nunca, né? Eu já fui muito superficial. Para eu me voltar para dentro, foi todo um processo. Eu tive que perder muita coisa, abrir mão de muita coisa, desapegar de muita coisa, inclusive da beleza, que é uma das primeiras coisas
que pesam desapegar. Essa coisa, esse lance de eu tenho que aparentar, seguir a moda, agora é tal coisa, então é tal coisa. As pessoas, elas seguem estilos, quanto tempo, né? Então, assim, você quer pertencer ao coletivo, você quer fazer parte e ao mesmo tempo você quer se destacar. Mas se você faz parte, como você se destaca? Muitas vezes é pelo cérebro, é pela mente que você vai se destacar. Mas é muito profundo para a superficialidade mundana. Nossa, muito incrível. Muito incrível. E galera, assim, para deixar uma parada que realmente seja prática, eu quero sempre aqui na live. Meditaçãozinha. Eu quero sempre aqui na live deixar algo prático para vocês que realmente mude, né? Eu repito para vocês, pra gente poder encerrar, cara, parem de gastar tempo, energia, dinheiro, saúde, tentando mudar o mundo, o macro. Esquece política, esquece religião, esquece discussão idiota. Eu sei, cara, é gostoso às vezes discutir, mandar o nego pra puta que pariu, tomar no cu, vai pra aquele lugar e tudo. É gostoso mesmo, é legal, é bom esse espírito bélico. Mas, cara, não leva a lugar nenhum. E essa energia, esse tempo, essa saúde que você tá depositando nessas coisas, meu Deus, você poderia estar depositando no teu micro. Porque se toda a humanidade, todas as pessoas, todos os homens e mulheres que vivem nesse universo, eles fizessem esse processo de olhar pra dentro, olhar pra si, seja egoísta, cara. Seja egoísta. Se o mundo fosse egoísta, o problema é que tá todo mundo querendo ajudar um ao outro e no final das contas não se ajuda e ninguém se ajuda e não chega a lugar nenhum. Mas se as pessoas fossem egoístas, no sentido de olhar para si, cuidar de si e trabalhar em si, no que tange o processo de consciência, o mundo seria absolutamente diferente do que ele é hoje, né? Porque, eu vou ser sincero para vocês, quanto mais vocês se conhecem, quanto mais vocês se entendem, vocês se compreendem, aí sim vocês vão ter poder de se tornar empáticos. Vocês vão realmente pensar no outro como um irmão de você, como se fosse você, né? O próprio Cristo diz que as duas leis, elas se resumem em amar o seu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A única forma de você amar o próximo como a ti mesmo é amar e se conhecer verdadeiramente. Porque se você olhar para dentro, olha que lindo isso, se você olhar para dentro, você vai amar o seu Deus sobre todas as coisas, que é o Deus que está dentro, e a partir do momento em que você ama o seu Deus, que de certa forma é reflexo de ti mesmo, você vai se compreender, vai ver o quão lixo, limitado, fraco e cheio de problema você é, e até o seu vizinho, ou o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, as pessoas mais insuportáveis dessa terra, você vai ter paciência com eles, você vai ter empatia, sabe por quê? Porque você enxergou em você a sua própria miséria, a sua própria treva, e entendeu que o mundo inteiro está na mesma treva e miséria, ou pior miséria e treva do que você. Aí sim surge nesse mundo um nascido de novo, um nascido da água, do espírito, do fogo, da qual Cristo sempre pregou na Bíblia. Mas as pessoas, infelizmente, elas estão preocupadas com tantas outras coisas e perdem a noção, o entendimento de que o que importa é realmente a coisa mais importante e valiosa nessa terra: se conhecer e se dominar. Né, Lê? Real. E faz hoje, tira hoje, sei lá, 5 minutinhos antes de dormir e reflete, medite, faz uma higiene do sono, se cuida. Tira esse tempo para vocês, em vez de ficar lá no telefone, assim, faz uma autoanálise, tenha esse hábito de meditar. Começa com uma meditação ativa, que tem lá a técnica do pare, né, que é bem bacana, né, tem também a das velas, das 2 velas, se quiserem, né, saber mais, depois pergunta aí no privado, a gente explica. Comece com 5 minutos, vocês vão pegar gosto pela coisa e garanto que vai ser, assim, revelador. Aprender a se amar, né, ter orgulho de quem você é, porque no fundo, nós somos deuses. Se a gente tivesse essa noção, a gente ia parar de esmolar migalhas, porque o resto tudo, fora de você, é só migalha. E é isso. Boa noite, reflitam, durmam bem.
E meditem. Meditem. Rapaziada, mas é isso, tá? Que Deus abençoe vocês desmedidamente, exatamente, orai sem cessar, tá? Meditação ativa, estudem meditação ativa, tá? O pare, o espere, as duas velas. Cara, meditação ativa não tem desculpa, porque a meditação passiva é difícil pra rapaziada, ainda mais nesse mundo moderno, onde tudo é muito rápido, tudo é hiperatividade, ansiedade. O exercício do pare, a meditação ativa, você pode fazer escovando o dente, tomando banho, caminhando para o trabalho, esperando o ônibus, sentado no teu escritório, ou você lá na tua operação, sabe, na tua logística. Só não pode fazer dirigindo. Mas cara, porque cara, não, só uma coisa que eu precisava falar para poder encerrar, porque a meditação ativa, ela vai desidentificar você dos seus pensamentos, da sua mente, das suas emoções, porque a mente, ela mente. A mente mente, a mente é mentirosa. E sempre que você exercitar a meditação, principalmente a meditação ativa, todo mundo, qualquer pessoa, são alguns segundinhos, assim, várias vezes ao dia, você começa a gerar um espaço sobre a tua mente que mente e quem você realmente é. Você não é a tua mente. E quando você internaliza isso e entende internamente na tua alma que você não é a tua mente, acabou depressão, acabou ansiedade, acabou confusão, acabou aquelas vozes na sua cabeça, você vai elevar a tua energia, frequência e vibração. O inferno que você vive, porque o inferno é aqui, não estou dizendo que não tenha no pós-vida, mas o inferno é aqui e ele é mental. A partir do momento em que você realmente aplicar isso dia após dia, ao longo dos meses, anos e décadas, a meditação ativa, você vai perceber que o céu também é aqui, e o céu ele é mental. E todos esses sofrimentos, essas angústias que o ser humano moderno vive, vai cair por terra. Eu falo sem medo de errar. Quem não medita ainda é um recém-nascido na vida, porque a meditação é a forma mais profunda, densa e prática de você se autoconhecer e se autodominar. Então quem não medita não se conhece, não sabe quem é, não se domina. É uma folha seca no vento, num vento de outono. O vento leva para o norte, para o sul, para o leste, oeste, sem nenhuma autonomia, sem nenhuma liberdade, sem nenhuma independência. Beleza, rapaziada? Então é isso, tá? Deus vos abençoe enormemente, desmedidamente, e até a próxima.